Olá, eu sou o professor Samuel Caldas, sou adventista do sétimo dia, eu pertenço à igreja e frequento a igreja de Conjunto José Bonifácio, aqui em Itaquera, zona leste de São Paulo. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre justificação pela fé, depois teremos outros temas para tratar, santuário celestial, o estado do homem na morte, ou antropologia bíblica, né? Vamos também tratar sobre as profecias de Daniel, Apocalipse. Vamos falar sobre a natureza humana, sobre o pecado, a doutrina do pecado. Estudaremos sobre a doutrina da lei de Deus, a doutrina do sábado. Vamos estudar sobre vários temas. Queríamos até, inclusive, sugerir a vocês que nos acompanham que mandem perguntas aqui nos comentários para que a gente possa fazer um react às suas perguntas, ou até a oposição, se você tiver contra nós, apresente suas razões aí, vinde arrazoemos, apresente suas razões aí, as razões que fazem você divergir de mim, para a gente conversar virtualmente. Sugerimos que vocês dêem um like, comente, compartilhe, para ganhar relevância aos nossos vídeos. Eu gostaria de fazer um estudo agora com vocês. É um estudo sobre as 4 grandes certezas. Toda vez que eu tento fazer esse vídeo aqui, dá algum problema. Eu estou aqui na igreja, está acontecendo reunião do Clube de Desbravadores, e eventualmente, enquanto gravo o vídeo aqui, você ouve uma conversa aqui de fundo, que é a conversa que está no corredor, nas salinhas da Escola Sabatina dos Menores, né? Então vamos aqui abrir as nossas Bíblias, né? Você aí, eu aqui, em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Nosso tema, as 4 grandes certezas. O verso 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você reparou nessa leitura as 4 grandes certezas? Não? Vamos tratar uma por uma? As primeiras 2 certezas são certezas solenes e relativamente duras para lidarmos. A primeira grande certeza é a da morte, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então, a Bíblia, quando afirma isso aqui aos Hebreus, ela está asseverando que não tem isso da pessoa morrer e depois morrer e depois morrer e depois morrer. Como aquela ideia da reencarnação, sabe? Não existe esse negócio de reencarnação. A Bíblia afirma que foi ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim, a Bíblia, ela já de pronto, ela já elimina a ideia de reencarnação. Mas não somente isso. Em Gênesis capítulo 2, o verso 7, falando sobre a criação do homem, está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui nós vemos que o homem, ele foi feito alma vivente, juntando o pó da terra mais o Neshama, o fôlego de vida, né? O homem foi feito alma vivente, não, Nefesh, perdão, Neshama, Nefesh, isso, assim, ó, Neshama, o fôlego de vida, Nefesh, a alma vivente. Então, o homem, ele é a união do fôlego de vida e o corpo do barro. E quando juntam esses 2 elementos, o poder de vida, o poder vital divino, soprado nas narinas do homem, e o corpo feito de barro, o homem se torna uma alma vivente. É feito uma alma vivente. Quando o homem peca, Deus diz a Adão, em Gênesis 3, verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é a versão que eu gosto de memorizar. Então, a gente percebe que o homem é pó. Assim, ele se torna o pó quando o fôlego de vida sai dele.
Este processo que acontece na morte, né, do corpo voltar ao pó e o fôlego, o poder vital voltar a Deus, o fôlego de vida voltar a Deus, está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, e eu queria que você acompanhasse com a gente, é claro, aquele que não pode acompanhar, se você estiver de repente acompanhando esse vídeo aqui, assistindo ou nos ouvindo, enquanto dirige o carro, coisa parecida, andando na rua, né? Então, por favor, ouça, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem também, né? Não só o que lê. Então, vamos lá. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Que é justamente o que acontece quando a gente morre. Então, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Então, a Bíblia, ela informa, além de tudo, que não existe alma imortal, mas que o homem, que foi feito alma vivente, ele morre. Quando o fôlego de vida sai dele, o espírito volta a Deus e o corpo volta à terra como era. O pó volta à terra como era. Então, a ideia, de onde veio essa ideia de alma imortal? Essa ideia veio de uma compreensão equivocada das Escrituras, uma interpretação equivocada das Escrituras, mau uso de parábolas, expressões simbólicas da Bíblia e também da influência platônica, do dualismo de Platão. Agora, se nós abrirmos a Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 9, e os versos 5 e 6, Eclesiastes 9, versos 5 e 6, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, quanto mortos, claro. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10, tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, na morte não tem consciência. Como tem alma imortal, isso não tem cabimento, não faz sentido algum. Por isso que em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, Ezequiel 18, verso 4, diz o seguinte, aqui, no profeta Ezequiel, capítulo 18, e o verso 4 diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso 20 diz a mesma coisa: a alma que pecar, essa morrerá. E segue o verso. Nós vemos aqui que não tem esse negócio de alma imortal. A alma é mortal. Nós, que somos alma vivente, somos mortais. Então essa história está furada, não suporta o exame das Escrituras Sagradas. Futuramente vamos fazer vídeos que atendem a perguntas, questionamentos que surgem de passagens meio complexas das Escrituras nesse respeito. Mas por hora temos essa primeira grande verdade. A segunda grande verdade qual é? Vocês se lembram de Hebreus 9, 27? Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois desse juízo. Essa é a segunda verdade, meus irmãos. O juízo. Todos vamos comparecer perante o juízo divino. Paulo disse aos gregos lá em Atenas, em Atos capítulo 17, vamos abrir aí Atos 17, o verso 31, se eu não me engano, 17, verso 30 e 31, assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, ele determinou um dia em que há de julgar o mundo por um varão que designou, ressuscitando-o dos mortos. Esse varão é Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo. Que bênção! Nosso Salvador Jesus, ele faz parte do juízo divino. E nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, abra as Escrituras, falando ainda do juízo, né? Segunda carta aos Coríntios capítulo 5. E o verso 10 contém essa informação, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha o varão que determinou.
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então, todos havemos de comparecer perante o tribunal. Há um juízo para enfrentarmos. Nós teremos uma série só sobre essa verdade, o juízo que acontece agora no céu e que acontecerá também na segunda vinda e depois do milênio. Então, nós temos que considerar estas 4 grandes certezas. Nós temos a morte, o juízo depois da morte. Nós temos uma terceira grande certeza. Qual que é essa terceira grande certeza de Hebreus 9, verso 28 agora? É aqui: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aqui nós temos a terceira grande certeza, que Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Isso significa que Jesus, ele veio à terra para levar os pecados de muitos. Na verdade, ele morreu por todos, como podemos ver. E por que não, se ele morreu por todos, por que ele não leva o pecado de todos? Já se perguntou isso? Primeiro vamos ver que ele morreu por todos. 1 João, nós temos a primeira carta de João, capítulo 2, e o verso 2. Está escrito assim, sobre Jesus: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso significa que Jesus não morreu pelos salvos. Jesus morreu, ele morreu por todos. Essa grande verdade de que Jesus morreu por todos não é compreendida por todos os cristãos. Os que creem na predestinação, na chamada eleição da graça, como se referia à predestinação o Charles Spurgeon, os que creem nessa mensagem, eles tendem a não entender que Cristo morreu por todos, que eles creem que Cristo morreu pelos salvos, não por todos. Mas as escrituras contrariam essa tese deles, aqui em 1 João 2,1. Mas não somente isso, também em Hebreus 2, verso 9, Hebreus 2,9, assevera, garante, destaca que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este verso vai ser muito oportuno daqui a pouco. Guarde ele. Olha o que diz aqui no capítulo 2, verso 9. Vemos, de Hebreus, tá? Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Por que ele foi feito menor? Esse foi feito menor não é lá no céu, está aqui na terra. E esse feito menor significa a encarnação apenas. Não significa que Jesus teve Jesus enquanto Deus teve origem. Isso não, isso é mentira. Cristo, ele é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Nele não há sombra nem mudança de variação. Ele é absolutamente o mesmo enquanto Deus. Mas aqui está falando do momento da encarnação, que ele foi feito menor que os anjos por causa da paixão da morte, para provar a morte por todos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, Cristo ofereceu-se uma vez só para levar o pecado de muitos. Por que pecado de muitos? Se ele morreu por todos. Porque depende da resposta do coração de quem ouve o Evangelho de Deus dizer sim a Jesus. A morte de Cristo na cruz do Calvário é a prova do amor de Deus por nós, de que ele veio à terra para levar os pecados, para morrer por todos, mas ele só leva os pecados daqueles que creem. Ele morreu pelo pecado de todos, mas ele só é portador, ele só carrega o pecado daqueles que creem, porque quem não crê permanece em seus pecados, permanece debaixo da condenação. Quem crê já passou da morte para a vida, não é mais condenado. Considere, por exemplo, essas afirmações minhas à luz das Escrituras para saber se é verdade. Por favor, venha comigo, dá uma olhada ali em Evangelho de João capítulo 3. No Evangelho de João capítulo 3, nós vamos para o verso 18, 19 e o verso 36. O Evangelho de João capítulo 3,
verso 18, 19 e 36. Verso 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quem não crê, permanece nos seus pecados, e os seus pecados vão, por fim, determinar o seu destino. Na verdade, a sua escolha determinou o seu destino, porque não creram em Jesus. A condenação é esta: os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. A condenação está nisso, ó. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando eu falei que a pessoa permanece condenada e debaixo da ira, é porque está escrito no verso 36. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Note, eu tenho, mas ela não está em mim. Ela é minha, mas ela não é vivida, ela não está aqui em mim. Ela é posse do que crê. Mas essa posse não está aqui e agora, porque se eu tomar um tiro eu morro. Mas ela está em cima, guardada, com Cristo. Longe dos ladrões e salteadores. Longe do alcance de Satanás para ele tirar a vida eterna de mim. Ela está lá guardada para mim e para você. Agora olha o que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a questão de levar o pecado de muitos, de Hebreus 9 e o verso 28, a terceira grande verdade, ela está dizendo que depende da sua fé nele, da sua crença em Jesus. Ele levar os seus pecados. Ele morreu por seus pecados. Mas esse benefício não te alcança se você não crer nele. Você não quer aproveitar esse momento para dizer sim para Jesus? Pense bem. Ele amou você até o fim. Ele encarou o Getsemane, a condenação divina, a separação do Pai. Ele encarou os pecados e o sofrimento dos pecados sobre ele, causando a separação entre ele e o Pai. Ele encarou tudo por amor de nós. Por que você não vai encarar o mínimo, viver para ele? Se ele morreu por você, por que você não vive para ele? Pois é, essa é a terceira grande verdade. Cristo morreu por nós. Não só morreu, viveu por nós, intercede por nós. Isso é tema para mais aprofundamento, de outros vídeos nossos. Mas e a quarta grande certeza? A quarta grande certeza é esta. Vejam aqui, Hebreus 9, verso 28. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então nós temos aqui que a primeira grande certeza é a morte, a segunda grande certeza é o juízo, a terceira grande certeza é que Cristo ofereceu-se uma vez para levar o pecado de muitos. Ele não morre muitas vezes, como crê o católico, que em cada missa Cristo morre novamente, literalmente, porque eles acreditam que estão comendo aquele pão, aquele pão sem fermento, se torna a carne de Jesus na boca deles. E aquele suco de uva ou vinho, ele se torna o sangue de Jesus. Eles creem na transubstanciação, que literalmente estão comendo a carne de Jesus, ao invés de comerem um símbolo da carne de Jesus e tomarem um símbolo do sangue. Eles creem nisso. Cristo morre direto. As Escrituras falam que Cristo se ofereceu uma só vez para levar o pecado de muitos. Essa é a terceira grande verdade. E a quarta grande verdade é que ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E isso significa que ele prometeu voltar. E quando ele voltar, ele vai colocar fim ao pecado. Ele vai ressuscitar as pessoas que morreram crendo nele, os chamados mortos em Cristo. E vai reunir aqueles que morreram àqueles que estiverem vivos, salvos, para nunca mais se separarem. Que maravilha é esta certeza! Que maravilhosa promessa! Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. E quando eu for, vos preparar morada, virei outra vez para que onde eu estiver estejais vós também. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que promessa bendita, maravilhosa. Ele virá para dar fim aos pecados, dar fim ao pecador, para ele dar fim à obra de Satanás, para ele nos levar para morrer, para viver com ele para todo sempre. Nós morremos para esse mundo agora e nós vamos morrer para esta realidade de pecado, de grande conflito, quando ele vier na segunda vinda. Estamos esperando o cumprimento dessa verdade, dessa certeza, a quarta grande certeza. Então, se duas certezas nos entristecem, nos deixam temerosos, a morte e o juízo, precisamos nos lembrar que Cristo intercede por nós no juízo. O juízo não é de todo uma notícia ruim, é uma notícia boa, porque Ele intercede por nós. Se Ele é quem julga, quem intercede por nós, qual a chance de sermos perdidos? João 5:22 diz assim: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo juízo. Ele nos apresenta diante do Pai e apresenta e diz assim: Pai, e aponta para as marcas da cruz nas mãos dele, diz assim: Pai, meu sangue, por eles eu morri. Então o Pai não tem o que fazer a não ser salvar. Creia na intercessão de Jesus, faça oportunidade desses momentos preciosos, se entregue a Jesus hoje. Jesus voltará para nos buscar e Ele voltará aos que o aguardam para a salvação. Você quer aguardar Jesus para a sua salvação? Tome sua decisão hoje, se entregue a Jesus, que Deus te abençoe, é o meu desejo, em nome de Jesus, amém.